Oi pessoal, no Educação em Rede dessa semana nós vamos falar sobre um tema super importante, a vacinação contra a Covid-19. Dados recentes mostram que nesse momento aqui no Brasil, mais de 150 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas e mais de 50 milhões já tomaram a dose de reforço. E a Universidade Estadual do Maranhão vai começar agora uma campanha para que ninguém perca de vista a importância da vacinação contra o novo coronavírus. É a campanha Vacine-se, uma atitude inteligente. E para falar sobre esse assunto, a gente conversou com especialistas no assunto e representantes da universidade para falar sobre o retorno às aulas e a importância de incentivar alunos, professores, servidores e toda a comunidade a se protegerem dessa doença. O Educação em Rede é exibido toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu espero você. Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, o programa da Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação. E pessoal, toda semana a gente está aqui falando sobre educação, sobre comportamento, sociedade, trazendo reflexões e entrevistas sobre temas do momento, temas que estão relacionados à educação e à sociedade de alguma forma. E a gente sabe que a vacinação contra a Covid-19 já está ocorrendo há pelo menos um ano aqui no Brasil, no Maranhão também, mas por incrível que pareça, é super necessário ainda que a gente reforce a importância de se proteger, de proteger os nossos dessa doença que já causou tantos prejuízos para o nosso país, né, e no mundo inteiro também. Dados recentes mostram aí que nesse momento mais de 150 milhões de pessoas aqui no Brasil já estão totalmente imunizadas e mais de 50 milhões já tomaram a dose de reforço. É por isso que o tema do programa de hoje é vacinação contra a Covid-19. E a Universidade Estadual do Maranhão vai começar agora uma campanha para que ninguém perca de vista a importância da vacinação contra o coronavírus. É a campanha Vacine-se, uma atitude inteligente. E para começar o nosso programa com esclarecimentos, a gente vai ver uma entrevista que eu fiz com a infectologista Maria dos Remédios Branco. Ela esclareceu sobre a importância da vacinação e sobre o porquê mesmo vacinados, nós não podemos acreditar que estamos blindados da doença. Bem, pessoal, e seguindo aqui com o nosso debate a respeito da vacinação, da importância da vacinação contra a Covid-19, a gente vai conversar agora com a infectologista Maria dos Remédios Branco. Sabe tudo sobre esse assunto, tem acompanhado aí a vacinação e as pesquisas, né, relacionadas à Covid-19 desde o comecinho. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. É um prazer ter você aqui. Maria dos Remédios Branco, que é infectologista. A gente pode chamar de professora, né? Sim, sim. Professor, então, fala pra gente um pouquinho sobre como é que tem, desde o início da pandemia, a gente sabe que durante pelo menos um ano aí a gente acompanhou com uma apreensão o surgimento dessa vacina, né? Dessas vacinas, são várias, e hoje a gente já conta aí com um número ok de pessoas vacinadas, né? Os dados mais recentes mostram que no Maranhão, pelo menos mais de 60% da população já recebeu alguma dose da vacina. Como é que foi esse processo de vacinação? Você que acompanhou desde o começo. Então, a vacinação, as vacinas foram produzidas num tempo recorde. Isso não quer dizer que elas não sejam boas, não sejam seguras. O que aconteceu foi um investimento muito grande, financeiro e intelectual, para a produção das vacinas. O laboratório BioNTech, por exemplo, que é um pequeno laboratório alemão que produz a vacina junto com a Pfizer, ele já havia se preparando há 12 anos, né, para a produção de uma vacina numa situação dessas, de pandemia. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, que é de RNA mensageiro, ela já foi pesquisada em várias doenças, dengue, chikungunya, ebola. Então, não é que seja uma coisa totalmente nova, né? Mas ela já vinha sendo pesquisada.
Isso é bom, né? Então, a partir de uma plataforma dessa, como essa, foram produzidas vacinas. E você tem, por exemplo, também o laboratório da Moderna, nos Estados Unidos, que também é um laboratório pequeno, conseguiu produzir vacina. E nós temos a nossa Coronavac, né, que é uma metodologia bastante consolidada, bastante estudada, de vírus inteiro, inativado. Então, tudo isso foi ajudando para que a gente tivesse várias vacinas, né? E todas elas prometiam que seriam capazes de evitar a doença grave, consequentemente as internações e as mortes. E realmente isso aconteceu, né? Então, à medida que as pessoas foram sendo vacinadas, o número de complicações e de óbitos foram caindo, né? Então, a gente teve isso ao longo de 2021, né? Quando a vacinação começou a ser feita no Brasil. E logo em seguida, né, segundo semestre, a gente já começa a vacinar até os adolescentes, né? Isso também foi muito bom. Por outro lado, é um pouco frustrante você ter que fazer várias doses de vacina, né? Então, o ideal seria que a gente tomasse uma dose de vacina e não pegasse a doença, ou seja, a vacina fosse esterilizante. Nenhuma dessas vacinas é esterilizante, então você pode pegar a doença mesmo estando vacinado. Então, a proteção seria contra a doença grave, contra a morte. Mas assim, as vacinas ainda estão sendo estudadas, é possível que você tenha vacinas até melhores em menor número de doses, mas enquanto a gente não tem isso, os adultos precisam necessariamente tomar 3 doses, porque a proteção depois da segunda dose demora em torno de 4 meses. Os adolescentes precisam tomar as 2 doses e as crianças também. Felizmente, a gente começou nesse ano a vacinação das crianças. Perfeito. E, professora, a gente sabe que, até você acabou de falar, né, essas vacinas elas estão permanentemente aprimoradas. Existe ainda alguma possibilidade da gente precisar tomar uma 4ª dose? Ou se daqui a algum tempo a gente vai tomar, pode existir a possibilidade da gente tomar uma dose e ela ser única, a gente não precisar tomar mais com tanta frequência? Como é que está a perspectiva para as vacinas, para o desenvolvimento e atualização dessas vacinas? Num cenário ideal, a gente estudaria a vacina durante vários anos, né? Então, vamos fazer agora a dose, né? E depois, isso tudo seria ainda protocolo de pesquisa. Só que numa pandemia, a gente não tem condição de fazer isso, né? Se aquela vacina mostrou que ela é capaz de prevenir doença grave, você precisa começar imediatamente. Então, a gente começou sabendo que ia fazer 2 doses, depois soube que ia fazer 3 doses, e Israel já está na 4ª dose, né? Mas é muito provável que a gente fique fazendo tipo uma vacinação anual, né? Pelo menos entre aquelas pessoas que são de maior risco. Por exemplo, agora, quem que está morrendo de Covid? São pessoas com mais de 70 anos, pessoas com comorbidade e as crianças que ainda não estão vacinadas. Então, as crianças não, as pessoas que não estão vacinadas. Então, se a gente sabe disso, é muito provável que a gente continue vacinando pelo menos as pessoas maiores de 70 anos ou talvez maiores de 60 anos, uma vez por ano pelo menos, ou que essa vacina do coronavírus ela seja incorporada à vacina da gripe. Então, você vai tomar todo ano a vacina da gripe junto com a vacina do coronavírus. Então, e pode ser que apareçam vacinas até nasais, orais, outros tipos de vacinas que sejam mais protetoras. Mas como provavelmente a gente não vai se livrar desse vírus durante muitos anos, ele vai circular, então é provável que a gente continue vacinando. Bem, só para a gente caminhando logo para o encerramento aqui da nossa entrevista, infelizmente a gente está com um tempinho curto, a gente sabe que é um tema que a gente pode passar a manhã inteira aqui, a noite inteira conversando, mas queria que você deixasse uma mensagem para você como uma pessoa pesquisadora, infectologista, tem propriedade local de fala sobre esse assunto.
Queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para a comunidade acadêmica, para o aluno, para o estudante, para o jovem que está assistindo a gente agora, sobre a importância de se vacinar. Isso, a gente teve uma adesão à vacina maior entre os adultos, muito menor entre os adolescentes, e agora tem uma polêmica muito grande em relação à vacinação das crianças. Então, eu acho que cada um de nós, enquanto cidadãos, especialmente estudantes, professores, que são formadores de opinião, precisam se colocar, né, e tentar convencer as pessoas de se vacinarem. Então, colocar a informação disponível e tentar ir no seu meio. Você tem a igreja onde você vai, você tem seus vizinhos, você tem sua família, seus colegas, seus amigos. Então, você tem N oportunidades de colocar essa discussão e de dar informação verdadeira para que as pessoas se convençam a se vacinar. Criança pega Covid, criança transmite Covid, criança morre de Covid. Isso já é argumento suficiente para as crianças serem vacinadas. A internação de uma criança é sempre um trauma. Então, imagina tudo que acontece com o nosso filho, a gente se culpa, independente da gente ter culpa ou não. Imagina se o nosso filho morre de Covid porque a gente não levou para ele ser vacinado. Então, tudo isso precisa ser pensado, ponderado, para que a gente avance agora na vacinação das crianças. Perfeito. Vacina sim, não faz mal de jeito nenhum. Você está aí para comprovar isso, né, professora? A gente conversou agora com a professora Maria dos Remédios Branco, né, que é infectologista. Muito obrigado pela gentileza, professora. De nada, disponha. É isso. Segue com a Educação em Rede, que tem muito mais para falar sobre isso. E para a gente entender a importância da vacinação, continuar entendendo, se aprofundando nesse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio do Educação em Rede o professor José Sampaio de Matos Júnior, que é coordenador do projeto Monitoramento da Espacialização da Covid-19 no território maranhense, no Maranhão, não é isso? Isso. E a gente também está recebendo a Shirlene Pessoa de Souza, que é pesquisadora, faz parte de todo esse processo aí dessa pesquisa, e eles vão falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto que ajuda a gente a identificar, fazer um mapeamento de bairros, sobre contágio nos bairros. Explica para a gente direito, professor. Bom dia, Lucas, bom dia a todos e todas. Esse é um trabalho que nós começamos em 2020, o objetivo é o monitoramento da espacialização no território maranhense, e evidentemente São Luís como capital do estado, com muita circulação, a gente começou também a se debruçar sobre um material importante para entender por que determinados bairros tinham mais casos notificados, confirmados, do que outros bairros, entendeu? Então, a equipe formada por 8 pesquisadores, o grupo chamado Grupo Monitor Covid, começou a preparar todo o material, estruturar e discutir como é que se dava a circulação de pessoas em São Luís para o entendimento de por que esses bairros, né, eles tinham mais casos confirmados do que outros bairros. E aí, né, aquilo que a população já sabe, né, acompanhando o boletim da Secretaria de Estado da Saúde e verificando determinados bairros como Turu, Renascença, São Francisco, tem mais casos notificados do que outros bairros. Então a gente procura entender isso aí. Perfeito. Então a gente sabe que semanalmente, ou na verdade diariamente, a Secretaria ela atualiza, né, a lista de bairros de acordo com casos notificados. A gente tem uma diferença aí, que agora há pouco a gente estava conversando sobre a diferença entre casos confirmados e notificados. Não é isso? Os confirmados são aqueles, a gente não tem muito controle sobre casos confirmados, mas os notificados são os que a gente tem controle. É isso? Não, é o seguinte, porque às vezes as pessoas pensam que de repente determinados bairros eles apresentam maior notificação. Isso não quer dizer, por exemplo, o Turu apresenta maior número de notificação, mas isso não quer dizer que a cidade olímpica não tenha muitos casos, talvez não estejam notificados, né? Como o professor Antônio Augusto mesmo coloca, nós temos um percentual muito grande de subnotificação, né? Porque realmente a Ômicron, com muita transmissibilidade, você não conseguiu acompanhar os casos notificados, né? Então, isso realmente pode fazer com que tenham muitos casos notificados em determinados bairros, sim, ou confirmados, mas não notificados. Isso, né? Isso. Então, de repente, você vai verificando, mas, poxa, como é que isso acontece? Acontece porque, às vezes, o nível de transmissibilidade ele é tão alto, né, que você vai ver que determinadas pessoas elas não vão notificando, elas vão ficando doentes, mas e elas vão se ficando em casa, por exemplo. e não vão notificando.
notificando. Perfeito. E a pesquisa de vocês atua sobre os casos notificados? Isso, a gente, claro, né? Nós temos o boletim oficial, que é o boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente tem que acompanhar as informações que são as oficiais. E, a partir das informações oficiais, preparar nossos gráficos, tabelas e nossos cartogramas para as nossas análises. Perfeito. E aí essas análises, vocês já chegaram a alguma conclusão sobre esse mapeamento aqui em São Luís, na capital? Primeiramente, nós estamos na fase 2 do trabalho, né? A primeira fase foi justamente o levantamento de todo o material. E agora a segunda fase a gente vai para o trabalho de campo propriamente dito com os nossos pesquisadores. O todo o material significa dizer o seguinte: fazer um levantamento de todo o material por meio do censo demográfico, do material de referenciais do IMESC, da Secretaria das Cidades, entendeu? Do Detran, Maranhão, para a gente entender como é que será esse processo de circulação pelas vias principais. E aí a gente, a partir disso, fizemos alguns cartogramas que foram importantes para o entendimento da circulação das pessoas e por onde elas mais circulam. Então, claro que as pessoas circulam mais de transporte coletivo, né? Nós temos um percentual de trabalhadores e estudantes que circulam de transporte coletivo. Então, a gente começou a verificar e fazer esse mapeamento. Nós vamos partir para uma terceira fase, né? Que ainda não é conclusiva. E, Shirlene, onde é que você entra nesse processo? Eu entro, Lucas, no monitoramento dos dados que são lançados na plataforma do Monitor Covid dentro do site da UEMA. Os dados que eu fico verificando e planifico também através de mapas são os dados de vacinação, de primeira e de segunda dose. Então eu faço acompanhamento do servidor que se cadastra voluntariamente dentro do painel da Covid. Do servidor da universidade. Da universidade. Do discente, do docente que está lá e se cadastra voluntariamente, coloca todas as informações de vacinação, se ele teve a primeira dose, se ele teve a segunda dose, se ele se contaminou antes da primeira ou da segunda dose. Então é um quadro vacinal voluntário que a gente até pede para que as pessoas vão lá e se cadastrem, porque é importante para a gente saber de que forma o nosso quadro administrativo de docentes e de discentes estão se comportando mediante a vacinação. Perfeito. E professor, você falou que está na segunda fase, é isso? São quantas fases? Falta quanto ainda para acabar? Nós temos uma terceira fase. Certo. Né? Então acho que essa terceira fase, uma terceira que acaba com o trabalho de campo propriamente dito, praticamente nos 20 bairros mais populosos. Então nós definimos, enquanto equipe, que nós vamos realizar um trabalho nos 20 bairros mais populosos e nos bairros onde nós temos mais empresas ativas, segundo o IMESC. A partir disso, aí sim, nós vamos fazer uma grande discussão. Porque o que a gente quer? Que as pessoas se vacinem. Esse trabalho tem como objetivo a gente identificar o maior local onde as pessoas circulam que sirva como uma campanha educativa. Sim. Então, onde mais circulam pessoas pelas plataformas de integração. Então, ali podemos fazer campanhas educativas em relação à vacinação. Vacine-se, leve seu filho para vacinar. E isso é importante. Não só para São Luís, nesse caso, mas também para os demais municípios do estado do Maranhão. Perfeito. Acho que é importantíssimo. Inclusive, sobre outros municípios, a pesquisa que vocês fazem também abrange, né? Vocês conseguiram identificar alguns pontos com maior número de notificações, foi isso? Santa Inês, Coroatá, o Peritoró, você falou agora há pouco? Aí sim, a região tocantina, né? Sim. Imperatriz, Balsas, né? Caxias, Timon, são municípios com muitas circulações e que você tem relações próximas de municípios circunvizinhos. Sim. Então, evidentemente que as pessoas circulam para esses municípios, né? Esses municípios que têm serviços, têm, vamos dizer assim, uma rede de saúde de média e alta complexidade, então para onde as pessoas também circulam. Circulam para São Luís? Sim, mas também circulam para esses outros municípios que também têm uma população bastante elevada. Perfeito. E acaba que essas primeiras conclusões, né, Shirlene, servem como estímulo e incentivo para que as pessoas procurem se vacinar. Em relação aos servidores, assim, como é que você tem avaliado a questão da vacinação entre os servidores? É algo que tem se estimulado? Existe uma adesão forte? Olha, nosso papel até que nesse momento é esse mesmo, é estimular para que essas pessoas vão lá no painel da Covid dentro da UEMA, é fácil, é um cadastro simples, nós não utilizamos os dados da pessoa, a gente só quer saber realmente a informação sobre a vacinação para que tenha esse acompanhamento. Então, é como o professor acabou de pontuar,
Quanto mais informações nós tivermos sobre essa vacinação, melhor fica para se tomar uma decisão, principalmente administrativa, para as voltas às aulas, para ter um protocolo sanitário mais adequado, porque a gente sabe qual é o quantitativo de pessoas que estão circulando dentro dos campos universitários, que o monitoramento ele abrange os 28 polos dentro do Maranhão, e saber de que forma qualquer administrador dos polos possam atuar. Perfeito. Bem, obrigado, professor. Obrigado, Chilene. Quer deixar algum recado, professor, agora de estímulo aí para o pessoal que ainda não se vacinou, segunda, terceira dose, procurar essa vacina? Acho que a mensagem da Universidade Estadual do Maranhão é vacine-se. Vacine, peça para que os demais possam se vacinar e vacine seus filhos. Essa é a grande mensagem que a gente pode passar enquanto grupo de pesquisa. É isso, direto e reto. Vacinação é um ato de inteligência, de preocupação coletiva, né, com a saúde de todos nós. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. E a gente segue com mais conteúdo aqui no nosso programa. O mundo, mais uma vez, entrou em alerta. A chegada de novas variantes está aumentando os casos de Covid. O governo do estado está abrindo leitos e ambulatórios para atender a população. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos com frequência ou use álcool em gel. E tome a vacina. A vacina evita que a pessoa adoeça ou tenha formas graves da doença. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Olá, pessoal! Vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicino CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. Estamos de volta com a Educação em Rede, um programa especial sobre vacinação contra a Covid-19. No bloco passado a gente falou um pouquinho sobre como funcionam as vacinas, a importância da vacinação e também sobre um projeto desenvolvido por pesquisadores da UEMA no mapeamento de casos aqui no Maranhão. Agora a gente vai direto para Santa Inês conversar com o diretor do Centro de Ensino Superiores da UEMA lá na cidade para entender como é que está sendo planejado esse retorno às aulas por lá. E nessa altura do campeonato, você sabe que a vacinação contra a Covid-19 é um passo importantíssimo para a gente conseguir resgatar aquela vida normal que a gente tinha antes dessa pandemia. E a gente fala, entre outras coisas, sobre o retorno às aulas, o retorno das aulas nas universidades também. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e também trazer para o nosso programa, em realidade, de outros campi, né, fora de São Luís, a gente vai conversar agora com o professor Josimar Porto, que é diretor do campus Santa Inês, da Universidade Estadual do Maranhão. Seja muito bem-vindo, professor da Educação em Rede. Obrigado, Lucas. Obrigado. Satisfação falar com você, satisfação falar com a comunidade acadêmica e vamos conversar aí um pouquinho sobre esse possível retorno das aulas. Perfeito, professor. É muito importante a gente falar com você nesse programa especial, que a gente está escutando vários ângulos, né, relacionados a tanto à importância da vacinação contra a Covid, quanto esse retorno às aulas, essa conscientização mesmo da sociedade, da comunidade acadêmica em relação ao combate ao coronavírus. E aí em Santa Inês, como é que vocês lidaram? Como é que a comunidade acadêmica, o campus de Santa Inês passou aí durante essa pandemia? Vocês precisaram entrar em regime de remoto? Como é que foi?
Lucas, eu sempre friso, né? Eu sempre friso que nós, né, em relação a essa pandemia, nós não podemos fazer muitas afirmações categóricas. Temos que ter muita sensatez, pés no chão, né? Porque essa pandemia ela tem quebrado todos os paradigmas que nós possamos imaginar. Então, em relação a essa colocação, esse questionamento que você faz, nós do Campo Santinês não fomos diferentes, né, em relação aos outros campi da UEMA, de todo o estado do Maranhão. Passamos por uma situação difícil, uma situação complexa, em que nós perdemos, né, a comunidade acadêmica, nós perdemos professores, eu falo de modo geral, né, em todo o estado do Maranhão, perdemos acadêmicos, professores, servidores do TEC administrativo, então isso realmente foi uma situação, e é uma situação que estamos passando muito complexa. Nós que fazemos a UEMA Campus Santinês, nós procuramos lidar com essa situação de maneira, vamos dizer assim, muito serena, tentar agir de maneira serena. Nós seguimos todos os protocolos, né, que foram indicados aí por portarias, por decretos, seguindo todas as orientações sanitárias. Em relação ao administrativo, nós, na verdade, nunca paramos de trabalhar. Nós fizemos, né, há certo tempo, um rodízio de servidores, mas os serviços essenciais, do ponto de vista administrativo, nunca pararam, certo? E seguindo as orientações, por exemplo, aquele servidor que está com sintomas gripais, olha, vai fazer o home office, vai para casa. Servidor que foi diagnosticado com Covid-19, vai manter aquela quarentena em casa. E nós nos readaptamos do administrativo, né? Nós tivemos, então, que nos readaptar, como qualquer outro profissional, tendo o teletrabalho, o trabalho remoto, com o objetivo de não pararmos, né, os serviços essenciais do campus santinês. Em relação à comunidade acadêmica, nós tivemos um prazo aí para nos adaptarmos a essa nova realidade, e aí começamos o trabalho de forma também remota, as aulas de modo remoto. Todos nós estamos, vamos dizer, cansados, não é verdade? Nós estamos ansiosos para o retorno presencial, aquela famosa máxima de dizer queremos voltar para a normalidade, mas aí vem, né, esse novo normal, vem essas variantes, como é o caso agora da variante Ômicron. Lá em dezembro, nós tínhamos uma concepção que estava praticamente tudo certo para esse retorno agora, 14 de março, com as aulas presenciais, mas vem essa Ômicron, vem essa nova variante, e nós estamos, juntamente com o comitê de Covid-19 da UEMA, com o reitor, com os pró-reitores, fazendo reuniões essas quinzenais, para que nós possamos, de maneira periódica, avaliar essa situação da pandemia no estado do Maranhão e em relação aos campi da UEMA, em relação à Universidade Estadual do Maranhão. E, com isso, nós não podemos esquecer a importância da vacinação, né? A importância de todos nós estarmos vacinados, professores, acadêmicos, servidores administrativos. Eu, particularmente, já tomei as 2 doses e tomei a dose de reforço. Então, nós incentivamos, né, pedimos, solicitamos, conclamamos que todos aqueles que fazem a Universidade Estadual do Maranhão venham a se vacinar. É importante, isso salva vidas, as vacinas salvam vidas, e também a toda a comunidade do estado do Maranhão. Sempre agindo com muita prudência, né, professor? Agora, só para a gente encerrar a nossa entrevista, você tem algum recado final aí para o servidor, para o aluno que vai voltar para a universidade, se Deus quiser, nessa data estipulada no dia 14, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, reforçando que a vacinação é extremamente importante nesse momento. Com certeza, Lucas. Temos uma mensagem, né, um pedido, uma conclamação, é que todos os acadêmicos, todos os professores, técnicos administrativos, que tomem as vacinas, né? Tomem a primeira dose, segunda dose, dose de reforço. Eu, particularmente, tomei as 2 doses, tomei a dose de reforço, graças a Deus, então estamos bem, e nós pedimos para que a comunidade acadêmica, como um todo, todos aqueles que fazem a Universidade Estadual do Maranhão, tomem as suas vacinas, tomem as doses das suas vacinas, para que nós possamos, dia 14 de março, se Deus nos permitir, retornarmos de maneira segura. Se não for possível retornar no dia 14, mas eu digo que muito em breve
nós retornaremos, e para isso é importante que todos estejam vacinados. Perfeito. A gente conversou aqui com o professor Josimar Porto, que é diretor do campus de Santa Inês. Muito obrigado, professor, pela gentileza de conversar com a gente. Disponha. Um forte abraço a todos e vacina sim, vacina salva vidas. Um abraço. É isso aí, professor. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Educação em Rede volta daqui a pouquinho. Não sai daí. O mundo, mais uma vez, entrou em alerta. A chegada de novas variantes está aumentando os casos de Covid. O governo do estado está abrindo leitos e ambulatórios para atender a população. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos com frequência ou use álcool em gel. E tome a vacina. A vacina evita que a pessoa adoeça ou tenha formas graves da doença. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Para falar mais sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 que a UEMA inicia agora em 2022, para ninguém perder de vista a importância de se proteger contra essa doença, a gente vai assistir agora uma entrevista que eu fiz com o reitor da universidade, que também falou sobre o retorno às atividades presenciais e também como é que vai funcionar a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para esse retorno. Bem, a gente vai conversar agora com o professor Gustavo Pereira da Costa, que é reitor da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, está no comando de toda essa universidade, que vai falar para a gente aqui sobre os desafios que a universidade enfrentou durante esse período de pandemia. Seja muito bem-vindo, professor, à Educação em Rede. É um prazer para a gente ter o senhor aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Sempre muito importante prestar esses esclarecimentos. Perfeito. Professor, olha só, a gente está num programa especial sobre vacinação, né? A gente sabe o quanto é importante lembrar as pessoas da importância de se vacinar num momento como esse que a gente está passando, uma pandemia. E a gente está aí 2 anos de pandemia, né? Agora a gente está caminhando com a vacinação aos trancos e barrancos, mas a gente está avançando, né, com essa vacinação contra a Covid-19 e a gente já percebeu que as atividades estão começando a voltar à normalidade, inclusive com uma pretensão da Universidade Estadual do Maranhão e outras universidades ao redor aí do país, pretendendo voltar às aulas, né, retomar as aulas presenciais em breve. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse período tão desafiador aí para toda a sociedade, ainda mais durante a pandemia, né, ainda mais com a solução vindo da ciência, né, que é algo que a gente precisa lembrar sempre. Veja bem, Lucas, nós, há 2 anos exatamente, fomos impactados como civilização em todas as regiões do planeta, fomos impactados por um inimigo invisível, altamente transmissível e letal. Um vírus causando uma doença até então desconhecida, para a qual não havia remédio, e continua não havendo, e não havia vacina.
e hoje ainda bem que existe. Naquele momento, nós vimos um completo desarranjo político, econômico, social, agravamento de desigualdades. E no tocante à educação, nós tivemos simplesmente a paralisação das atividades nas universidades, nas escolas, mundo afora. E naquele momento, a comunidade científica, os gestores universitários, os políticos, governantes, todos mobilizaram-se primeiro para compreender este evento novo para a nossa geração e também a buscar respostas para tantas perguntas que naquele momento se surgiam, como evitar, como curar, como impedir essa proliferação. E essa mobilização, sobretudo científica, por muitos denominada novo iluminismo, né? Momento em que nós saímos das sombras graças à ciência, tem exatamente na vacina a sua principal forma, né? Concretamente, a principal forma de interferir no enfrentamento da Covid. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa descoberta, que é a vacina contra a Covid-19, a polio, por exemplo, nós levamos quase 5 décadas para descobrir uma vacina, né? O sarampo, uma doença infantil, tipicamente infantil, foram quase 20 anos para que uma vacina fosse desenvolvida. No caso da Covid, uma grande rede de cientistas e pesquisadores do mundo todo, inclusive brasileiros, desenvolveu a primeira vacina em 10 meses. Então, isso mostra o tamanho do desafio que foi, mas o tamanho também da importância da ciência no enfrentamento de todas as doenças e, sobretudo, nesse período de 24 meses em relação à Covid-19. Então, eu afirmo categoricamente que a vacina é o maior exemplo de êxito científico neste período de pandemia. E o segundo exemplo também, e a UEMA atuou muito fortemente nesse sentido, é no combate ao negacionismo, o combate às fake news, levando esclarecimento às pessoas, demonstrando o que a ciência naquele momento apontava que era o melhor a fazer, a melhor atitude protetiva, a melhor atitude coletiva. E nisso, eu posso dizer, tivemos todos um grande aprendizado. A bem da verdade, com muitas perdas, dolorosas perdas, e no nosso país, mais de 600 mil vítimas, um número terrível, comparável a apenas um momento de grande guerra mundial, e nós temos que saber utilizar estes fatos, principalmente aquilo que levou à pandemia, que gerou a pandemia, que tem a ver com a degradação do meio ambiente, com as mudanças climáticas, com a invasão do habitat animal, dos animais silvestres, selvagens, por parte do homem. Então, meus amigos e minhas amigas, 2 anos de muita dor coletiva, individual, mas grandes aprendizagens para o futuro. E eu vou dar mais um exemplo para vocês no âmbito da UEMA. Imaginem se há 3 anos atrás nós falássemos de ensino remoto, né? Muitos associariam a educação à distância, o que é um equívoco, mas nós, professores, técnicos e, sobretudo, alunos, conseguimos criar condições para que os nossos estudantes tivessem mitigados os seus prejuízos de formação. É claro que não é a mesma coisa. São 2 anos sem convivência. A convivência na universidade, no sentido de comunidade, reforça valores cidadãos, valores culturais, valores políticos, e isso sempre haverá de ser assim. Mesmo com uma nova cultura digital, com o nosso programa de inclusão digital, nós ainda temos uma enorme desigualdade em relação à conectividade no Brasil. E isso apenas ganhou mais evidência durante a pandemia. Por isso que a experiência do ensino remoto, uma experiência
muito bem-vinda, venha se somar como ferramenta para uma educação de qualidade, mas nós devemos, como ciência também, como casa de ciência, devemos lutar para que a conectividade e o acesso à tecnologia seja um direito de todas as pessoas. Perfeito, professor. E quando o senhor fala sobre o combate ao negacionismo, é até meio inacreditável que num momento como esse, em que a gente teve tão poucas respostas, a gente partiu do zero, né, em relação a saber do que se tratava a Covid-19 e até a gente conseguir chegar até uma resposta de vacina. Foram longos meses, né? Foram longos meses. E a gente hoje tem dados que mostram que os novos casos, né, de contágio entre a população vacinada têm se apresentado de forma bem mais leve, né, quase nunca levando a internações para as pessoas que estão vacinadas, enquanto os casos graves se concentram aí na maioria, né, em sua maioria, entre as pessoas que não foram vacinadas. E essa é uma das provas, né, da importância da vacinação. Verdade. Se vocês observarem os números da pandemia no Brasil e em outros países, mais de 90% do número de pessoas que tiveram seu quadro de saúde agravado e necessitando de internações e chegando a óbito é de pessoas não vacinadas, né? Um número muito menor de pessoas vacinadas, em razão até de doenças pré-existentes, seguiram o mesmo caminho. Os números são absolutamente reveladores. É um equívoco dizer que a variante Ômicron, dessa terceira, para alguns quarta onda, é um momento do vírus mais leve. É um equívoco afirmar isso. Na verdade, o que torna o vírus no organismo humano, gerando sintomas mais leves, que se assemelham a uma gripe leve, é exatamente a vacinação, né? O fato das pessoas terem seguido o seu plano de imunização, tendo se vacinado na data certa, conforme sua faixa etária e sua condição de saúde, é que levou, neste momento no país, muito embora a explosão do número de casos desde o final de 2021, nós termos comparado aquele período que vivemos em abril, março de 2021, nós temos um número muito menor de pessoas internadas, ocupação de leitos e óbitos, né? Mas é importante, a par desta consideração inequívoca de que vacina reduz significativamente o número de casos graves, internações e óbitos, não podemos nos esquecer que, no caso do Brasil, nós temos, dentro da população vacinável, ou seja, aquela que já deve tomar a vacina, 36 milhões de pessoas que não tomaram a primeira dose. E temos 49 milhões de pessoas que tomaram a primeira, mas não tomaram e já deveriam ter tomado a segunda dose. Eis o risco. Nós não temos no Brasil, ainda bem, um movimento anti-vacina, como se vê, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Mas, às vezes, aquele sentimento de que, não, eu já tomei a vacina, tive até uma reação da vacina, não vou voltar, pronto, tomei uma, já é suficiente. Não é suficiente. A imunização completa significa tomar as doses de vacina conforme a recomendação médica, conforme aquilo que já se entende hoje, que é o espaçamento entre doses, levando-se em consideração idade e comorbidades. Então, enfatizo aqui, você que me ouve, né, que já tem a idade, já está no tempo de se vacinar, se por algum motivo não se vacinou, atrasou a sua vacinação, vá vacinar. A vacina é absolutamente indispensável para o enfrentamento da Covid-19. E o Maranhão tem um dado preocupante em relação a isso, né? Apenas em torno de 60% da população do nosso estado já tomou as 2 doses, né? Então, nós temos quase 40% da população que não tomou nenhuma ou
não tomou 2 doses, que já era um protocolo a ser cumprido há bastante tempo. Então, os números estão aí para demonstrar, e eu aqui reafirmo, não há dúvida em relação a isso, a vacina tem salvado vidas. A vacinação é importante do idoso, do jovem, do adulto, da pessoa com comorbidade e agora das crianças, que foi liberado, né, seguindo os protocolos médicos, as pesquisas existentes, que o risco de não tomar a vacina é muito maior. Perfeito. É o único caminho, né? É isso que as pessoas precisam entender, né? A vacina, nesse momento, é o único caminho para a gente voltar à vida que a gente tinha antes de toda essa loucura que foi e tem sido, né, a pandemia. Agora, professor, durante o período letivo na universidade está previsto para retornar no mês de março. E isso com o avanço da vacinação, se tudo correr tudo bonitinho. Como é que está a sua expectativa aí, enquanto reitor, né, para esse retorno, né, tendo em vista esse longo período aí de pandemia e de adaptações e mais adaptações que a universidade teve que fazer? Muito bem. No final do ano passado, o Conselho Universitário da UEMA decidiu pelo reinício das aulas 100% presenciais no próximo dia 14 de março, representando o primeiro período letivo do ano de 2022. Essa decisão, é bom que se diga, foi tomada, nós ainda não estávamos convivendo com a variante Ômicron e a sua grande capacidade, maior capacidade do que as outras variantes de transmissibilidade. Então, o que eu quero dizer é que nós ainda trabalhamos com essa decisão está em vigor e nós estamos preparando, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista infraestrutural, o retorno para o dia 14 de março, as atividades presenciais. Quero explicar que nós já tínhamos algumas atividades presenciais, observando os protocolos protetivos necessários, como, por exemplo, atividades de extensão, de laboratórios, de aulas práticas. Mas aquela atividade, denominada atividade de sala de aula, né, nós estamos efetivamente planejado para retornar agora, dia 14 de março. É claro que nós precisamos observar os dados, né, de número de contágios, número de internações. Nós desenvolvemos um painel, e aí eu quero exaltar o papel do Comitê de Monitoramento da Covid da UEMA, um papel absolutamente decisivo nesse processo todo, de orientação, de prescrição, de decisão, que auxilia a reitoria no processo de tomada de decisões. Nós desenvolvemos um painel e veja, eu quero deixar isso muito claro aqui, nós vamos exigir a comprovação de vacinação para os nossos alunos, professores, servidores e visitantes. As dependências da UEMA só poderão ser acessadas, inclusive as salas de aula, para aqueles que estiverem em dia com a sua vacinação. E esse painel de informações, para vocês terem uma ideia, nós ainda não concluímos a alimentação de dados e nós temos quase 100 pessoas da nossa comunidade. Claro, no conjunto da comunidade da UEMA é um número baixo, 3%, mas um número de pessoas que não vacinaram, né? Nós vamos fazer um trabalho de sensibilização, de orientação dessas pessoas, procurar saber o que houve, o que aconteceu para que elas não se vacinassem. A gente sabe que tem pessoas que, por recomendação médica, em razão de outras doenças, não puderam se vacinar, mas nós queremos levar essa mensagem de força, né, força da ciência, da importância da vacinação. Então, se nós vamos exigir isso, estamos cuidando, naturalmente, para que tenhamos condições de arejamento dos espaços, o máximo de distanciamento possível nas salas, nos ambientes comuns. Mas o que acontece, Lucas e todos aqueles que nos assistem, nos veem e nos ouvem, esses estudantes, eles precisam se deslocar para os nossos campi. Então, eles precisam de transporte coletivo,
né? E nós temos que pensar no conjunto da sociedade, né? É bom dizer que as pessoas vacinadas, elas ainda são capazes de transmitir o vírus. Então, baseado nisso também, nós estamos muito atentos em relação a como é que é o comportamento da Ômicron, ver se esse pico vai ser alcançado aí nas próximas 2 semanas no Brasil, no Maranhão, e a partir de um número menor, né, progressivamente menor, a gente consegue ter condições ainda mais seguras para retornar. O nosso objetivo, compreendendo a importância da educação não só como um percurso formativo, de formação, mas social, comunitário, né? O quanto isso fez falta e faz falta para os nossos estudantes até hoje, é que nós queremos promover esse retorno e espero que todas as condições sejam favoráveis para isso. Por enquanto, a decisão está em pleno vigor. Perfeito. Então, só para a gente reforçar para o pessoal, a previsão é 14 de março. 14 de março, em todos os campi da UEF. Em todos os campi da universidade. Agora, professor, com essa vacinação em curso, né, as crianças estão começando a ser vacinadas agora. Na sua concepção, você acha que a gente está avançando aí para um caminho de estabilidade? Creio que sim. Nós não podemos desconsiderar o fato antecipado para nós em razão do número de incidências em outros países. Os casos mais graves entre não vacinados, lamentavelmente, têm atingido crianças nessa faixa etária de vacinação a partir dos 5 anos e pessoas com doenças e idosos. Então, nós tivemos quase 300 óbitos de criança no Brasil, um número absurdo, né? Terrível. Então, a gente não pode banalizar essa questão. A criança, ela pode transmitir e ela pode ser contaminada. Então, a vacinação de crianças é absolutamente imprescindível para o bem-estar da criança, dos colegas, da família, dos avós, dos tios, dos amigos. Então, assim como para nós nos dá uma proteção individual e nos leva a uma segurança coletiva, isso também se aplica às crianças acima de 5 anos. Então, eu renovo aqui, endereçado aos pais, né? Se o seu filho, se a sua filha já está na chamada para vacinação, leve seu filho, vacine, explique a importância. Eu tenho certeza que vocês vão ter momentos de maior tranquilidade para ir aos lugares que precisam ir, ainda usando máscara, a máscara apropriada, aquela que efetivamente protege, higienizando as mãos, tentando não ficar muito próximo das outras pessoas. São cuidados que são recomendados, meus amigos, desde as primeiras pandemias da história da humanidade, né? Há mais de 100 anos já havia essa recomendação de que lave as mãos, proteja a respiração. Então, nós temos que cumprir esse protocolo, mesmo com a vacinação avançando. Quero lembrar, tomar a vacina não significa deixar de usar máscara, deixar de aglomerar, deixar esses cuidados de lado. Eu, por exemplo, faço questão de dizer, eu estou aqui na minha sala, sozinho, distanciado das pessoas, e para falar com vocês, retirei a máscara. Então, logo termine a nossa entrevista, coloco a máscara novamente, como tem que ser, e não vou a nenhum lugar sem máscara. Temos que dar, como educadores, o bom exemplo para todos, sobretudo os mais jovens, de como a gente vai vencer esse vírus. Perfeito, professor. Em todas as suas falas, você foi cirúrgico, né, ao incentivar a importância da vacinação. Queria, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, que o senhor fizesse uma última chamada, um último lembrete, tanto para o servidor da universidade, quanto para a pessoa que está assistindo a gente através da televisão nesse momento, sobre a importância de se vacinar, não se deixar enganar pela falsa sensação de que, por estar vacinado, já está normal, já está blindado. As coisas não são assim, a gente sabe, e que a gente precisa se vacinar e estimular os nossos que se vacinem, atendam os prazos de vacinação. Queria que você deixasse esse recado para toda a comunidade agora. Muito bem.
Meus amigos, minhas amigas, toda a comunidade acadêmica, as vacinas hoje disponíveis, em que pese terem sido desenvolvidas em tão curto espaço de tempo comparado a outras, é resultado de um esforço competente, sério, responsável, de centenas de cientistas, pesquisadores mundo afora. A ciência não trabalha com suposições vagas, com abstrações. São testes, são formulações, são comprovações, são medições para que se possa ter os apontamentos necessários para a melhor recomendação, para a melhor indicação. E assim sempre foi. Se vocês lerem as bulas dos remédios que tomam todos os dias, aquele remédio simples que você toma para dor de cabeça ou para febre, normalmente, ela tem várias indicações e contraindicações, possíveis reações adversas, qualquer medicamento que a gente faça uso. Então, cuidado ao dar ouvido àquelas pessoas que, por outros motivos, motivos ideológicos, motivos políticos, atacam as vacinas, negam a importância das vacinas e recomendam de maneira criminosa que as pessoas não se vacinem. A minha mensagem final, que quero terminar dando ênfase a ela, é muito simples, muito simples. Na história da humanidade, a ciência sempre salvou vidas. A vacina, ela é resultado da ciência. Logo, as vacinas salvam vidas. É isso que nós precisamos compreender, transmitir para os outros, argumentar, convencer aqueles que ainda não entenderam a importância não só da vacinação, como das medidas de proteção, como desse discurso forte, enfático, pela vida. E aqueles que trabalham, que refletem sobre a vida e trabalham pela vida em qualquer área de conhecimento, estão comprometidos com essa guerra do bem, que é a guerra para salvar. E não há salvação neste momento sem uma ampla e coesa campanha de vacinação para todos e todas. Professores e professoras, servidores, estudantes, vacinem-se. Protejam a vida de vocês, a nossa vida, a nossa sociedade, o planeta. E é pandemia porque é um problema do planeta. O planeta precisa de cada um de nós. É isso. Recado dado. Professor, muito obrigado. É uma responsabilidade que todos nós temos que ter, né? Puxarmos para si essa responsabilidade, porque a gente tem esse compromisso com a saúde coletiva. Professor, muito obrigado. A gente conversou agora com o professor Gustavo Pereira da Costa, que é reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por esse tema e pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos que os pesquisadores cientistas, a classe médica, têm nos fornecido. Muito obrigado. E excelente esse veículo de comunicação, veículo que leva a verdade científica para os lares e para os locais de trabalho das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou honrado. Muito obrigado, professor. Você que está acompanhando a Educação em Rede, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. O mundo, mais uma vez, entrou em alerta.
A chegada de novas variantes está aumentando os casos de Covid. O governo do estado está abrindo leitos e ambulatórios para atender a população. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos com frequência ou use álcool em gel e tome a vacina. A vacina evita que a pessoa adoeça ou tenha formas graves da doença. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. É isso, pessoal. A Educação em Rede está ficando por aqui com essa mensagem clara, direta, de apelo para que você se vacine e estimule a sua família, seus amigos a se vacinarem também contra a Covid-19, as 3 doses, hein? Vacine-se, uma atitude inteligente. Essa é o EMA a favor da vida. Até semana que vem, pessoal. Espero vocês. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.